Graça e paz sobre a tua vida. Como devemos anunciar o Evangelho? Como devemos revelar Deus neste mundo? Como devemos falar da sua vontade? Precisamos compreender estas coisas. Precisamos entender que não se trata de usar de recursos naturais deste mundo, de argumentações, de subterfúgios, de meias promessas ou de meias verdades para trazer as pessoas. Nosso objetivo não é angariar pessoas para aumentar nossas receitas e nossos recursos. Não é usar de subterfúgio para que as pessoas possam dar dinheiro do seu tempo, do seu esforço, para cumprir os nossos objetivos e os nossos sonhos. Anunciamos a palavra, anunciamos o Evangelho, falamos da vontade de Deus simplesmente para que as pessoas o conheçam, compreendam a sua vontade e possam se submeter a ele. Essa deve ser a razão, a fundamentação da nossa vida, no nosso modo de agir, de falar e como conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, isso lá no capítulo 2, verso 3 e 6. Ele fala algo muito importante que diz: aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova nossas intenções, pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. Que a gente possa entender essas palavras de Paulo, que a gente possa compreender por que a gente anuncia o Evangelho, por que a gente conduz as pessoas, ou precisamos conduzir as pessoas, e como conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Precisamos pensar sobre essas coisas, porque é tão fácil muitas vezes usar dos recursos psicológicos para poder trazer as pessoas para estar conosco, andar conosco. E não é a intenção simplesmente ter essas pessoas conosco, mas sim conduzi-las ao conhecimento de Deus, conduzi-las à vontade do Pai, ao entendimento do que seja a justiça e a vida no reino de Deus. Estamos aqui para revelar as virtudes de Deus, para fazer Deus conhecido. Não é simplesmente para primeiro termos uma religião, montarmos uma igreja, nos reunirmos, cantarmos e pregarmos a palavra. Estamos aqui para transformar, conduzir as pessoas num processo de transformação de entendimento, de compreensão do que na realidade seja o reino de Deus e a vontade de Deus, conduzir os homens à liberdade, para que possam conhecer aquilo que Deus planejou desde o princípio, e assim cada um se empenhando, santificando o procedimento, rejeitando todo pensamento natural, possam viver a vontade de Deus. Isso que a gente precisa entender, esse é o propósito da nossa vida. Por isso, precisamos ser modelo, por isso precisamos andar segundo a vontade de Deus, por isso precisamos santificar o procedimento. Não para alcançar pessoas para estar conosco, mas para conduzir as pessoas a Deus, ao conhecimento de Deus e à vontade de Deus. Que a gente possa entender, que a gente possa compreender isso. Viver o Evangelho de forma simples, no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, na maneira como relacionamos com as pessoas, na maneira como agimos e reagimos diante das situações, mas principalmente ensinando as pessoas a andar segundo aquilo que seja a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.